Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é pelo fronte russo. Um dos programas mais assistidos aqui no canal, e você pode conferi-lo na nossa playlist, é o programa sobre 10 filmes de guerra russos. Pois bem, o pessoal gostou, comentou, pediu mais. Pediram tanto o programa com os filmes de guerra soviéticos, da era soviética, ou seja, os clássicos, como também mais filmes de guerra russos recentes. Hoje, então, nós vamos falar de mais 12 filmes de guerra russos lançados recentemente e com certeza você ainda não assistiu e vai gostar. Mas antes da gente ir para a lista dos filmes russos, que estão imperdíveis, eu gostaria de lembrar vocês do sorteio que estamos fazendo. Você pode ganhar essa cápsula contendo nada mais nada menos do que a areia da praia de Omaha Beach, a praia do dia D. Essa areia eu trouxe diretamente da praia de Omaha. No nosso programa sobre a Normandia, eu vou deixar o link também na descrição, você pode conferir a nossa visita a Omaha Beach, a França, a Bélgica e a Holanda. Além da areia, que você pode botar aí na sua estante, no seu acervo, estaremos sorteando também uma moeda comemorativa da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, tanto a areia quanto a moeda podem ser suas, além de uma camiseta polo da nossa página e do nosso canal aqui no YouTube. Você pode concorrer. Assista o programa até o final e no final eu vou explicar para vocês como fazer para concorrer a esses brindes. O cinema russo ele é um pouquinho diferente do cinema de Hollywood, do cinema americano, né? Você percebe isso na intensidade da interpretação dos atores, nos roteiros que são mais enérgicos e mais patrióticos, né? Ou seja, são filmes ao mesmo tempo diferentes e ao mesmo tempo muito bons. Como esse que eu vou recomendar em primeiro lugar aqui nessa nova lista nossa, que é um filme recentíssimo chamado Os Cadetes de Podolsky, filmaço. O filme conta a história da defesa heróica dos cadetes de Podolsky, uma escola de oficiais fora de Moscou, em outubro de 1941. Esses cadetes da Escola de Infantaria e Artilharia de Podolsky foram enviados para a linha de defesa Ilvinsky, lutando ao lado de unidades do 43º Exército Soviético, tentando conter o avanço alemão que ameaçava Moscou. Desesperadamente superados em número, os jovens adolescentes deram suas vidas em uma batalha que durou mais de 2 semanas, tentando obstruir as forças alemãs muito superiores que avançavam em direção a Moscou. Os cadetes salvaram Moscou. Cerca de 3.500 cadetes e seus oficiais foram enviados para tentar segurar essa última linha de defesa fora de Moscou. A maioria permaneceu lá por toda a eternidade. Esteja pronto para o filme de guerra corajoso, que mostra o sofrimento, soldados em pânico e heróis moribundos, que você não precisa esperar também um final feliz. Ele é imperdível para todos que gostam de filmes de guerra ou querem experimentar horrores e heroísmo da frente de batalha oriental. Como todo filme de guerra russo, eles são muito realistas. A história é filmada no próprio local onde a batalha ocorreu e prestam muita atenção nos detalhes. Os armamentos, os veículos, os fardamentos, tudo é buscado à perfeição para que você tenha uma experiência única nesse filme de guerra muito realista. Os Cadetes de Podolsky. Anote aí. O segundo filme da nossa lista é uma gracinha, porque é sobre um soldado real, um soldado cuja história inspirou o filme e muita gente não acredita, mas é O Pequeno Soldado. O filme é baseado, como eu disse, em uma história real, uma história sobre eventos emocionantes que ocorreram na vida do menor soldado da Segunda Guerra, o herói da Grande Guerra Patriótica, Sergei Aleshkov,
de apenas 6 anos. Ele perdeu todos os seus parentes e entrou para o exército. Após ser encontrado numa floresta, vagando e sem saber sequer direito o seu próprio nome, ele foi adotado por uma companhia do Exército Vermelho. E a partir daí, passou toda a guerra servindo como um soldado no exército. Era como se fosse a mascote da companhia, mas também desempenhou ao longo desse tempo ações heróicas e se transformou num soldado condecorado com a medalha da vitória. Uma história incrível que a princípio você até se nega a acreditar, mas pode crer. O Soldatik, o nome do filme, O Pequeno Soldado, realmente existiu. O filme foi lançado em 2019 na Rússia e fez muito sucesso. O Soldatik é um patrimônio nacional. Esse filme, Soldatik, você consegue encontrar aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link na descrição para você poder assisti-lo com legendas automáticas. O terceiro filme da nossa lista também é baseado, inspirado numa história que realmente aconteceu. Foi a Batalha de Rzhev. A Batalha de Rzhev é chamada também como o moedor de carne de Rzhev. Mais de 2 milhões de soldados foram mortos ou feridos nessa batalha na Rússia. Rzhev, o filme, nos arrasta para a batalha mais difícil e exaustiva da guerra no inverno de 1942 na Rússia. A batalha foi travada entre 8 de janeiro de 1942 e 31 de março de 1943. No filme, acompanhamos uma tropa do Exército Vermelho que sofreu grandes perdas ao longo da batalha, mas apesar disso, recebe ordens de defender a aldeia de Ovsyanikovo, na região de Rzhev, até que cheguem reforços. No entanto, eles estão em número inferior ao volume de tropas alemãs que os atacam. Rzhev foi proclamado como um filme de guerra extremamente honesto e verdadeiro. Seus criadores também se recusaram à tendência hollywoodiana de escalar mulheres para os papéis principais. Não há uma personagem feminina no filme Rzhev. Isso já mostra a dureza do filme. As cenas iniciais, a abertura do filme, rivalizam, na minha opinião, com a abertura de Soldado Ryan, que é considerada uma das aberturas de mais ação e mais sangrentas da história dos filmes de guerra. O começo de Rzhev também mostra como era duro, violento, sanguinário as batalhas naquela região. Não é à toa que ali ficou conhecido como moedor de carne. As cenas iniciais são impressionantes. Rzhev foi lançado em 2019 na Rússia e fez muito sucesso de bilheteria, seguindo essa tendência de novos filmes de guerra russos. Vale a pena conferir. O quarto filme da nossa lista mostra como foi criado, desenvolvido e construído a principal arma soviética durante a Segunda Guerra Mundial e que ajudou a destruir as forças nazistas, o tanque T-34. O filme se chama Tanks for Stalin, ou seja, Tanques para Stalin, e segue 2 novos T-34 secretos num caminho de 1000 quilômetros para serem apresentados ao grande líder soviético. No caminho, eles têm de evitar guerrilheiros nazistas, sabotadores e outros perigos. O filme é baseado em evento histórico, documentado em arquivos russos, então não é um conto de fadas, mas ao mesmo tempo ele tem alguma liberdade artística para que seja um pouco divertido. O filme acaba sendo equilibrado e agradável de assistir, sem ser um filme como o anterior da lista, que foi Rzhev. Tanques para Stalin é divertido, é leve e tem essa pegada histórica para a gente descobrir, entender como foi criado e construído o T-34. Além do tanque T-34, outro grande recurso que os russos utilizaram muito durante a Segunda Guerra na sua defesa contra os nazistas e depois no ímpeto até Berlim, foram as ferrovias. E o próximo filme da lista fala um pouquinho disso, Comboio 48. Comboio 48 foca na estudante de Leningrado, Masha Yablotchnika, que após um violento bloqueio no inverno de 41 e 42, busca recursos através da ferrovia na esperança de sobreviver.
De lá, a garota é enviada para a construção da rodovia Schleswig, que liga a cidade à Rússia, e está em vista ou na mira direta da artilharia alemã. Assim, a nossa heroína entra na 48ª coluna da locomotiva da Reserva Especial NKPS, que, à custa do risco mortal, cumpre a sua missão de entregar a Leningrado toda cercada a carga vital para a sobrevivência da cidade. O cerco de Leningrado foi um momento muito difícil para as pessoas que viviam naquela região da Rússia, e como a cidade estava cercada, só tinham 2 caminhos para chegar: através do lago, que congelava no inverno, o Lago Ladoga, ou então através dessa ferrovia que foi construída sob o fogo alemão. O filme mostra parte dessa história e é muito interessante. No 6º filme da nossa lista, a gente sai das dificuldades das ferrovias e de Leningrado para irmos ao campo de concentração de Sobibor. Sobibor é baseado na história do levante do campo de extermínio de Sobibor durante a Segunda Guerra Mundial, e foca no oficial soviético Alexander Pechersky, que era prisioneiro no campo e conseguiu fazer o impossível: organizar uma revolta e uma fuga em massa dos prisioneiros. Muitos dos fugitivos foram capturados e morreram mais tarde. O resto, liderado por Pechersky, conseguiu se juntar aos guerrilheiros. Esse evento é baseado numa história real que aconteceu em 1943 na Polônia, ocupada pela Alemanha. Nesse filme russo de 2018, a história é mais explícita ainda, então você vai mergulhar nos horrores dos campos de concentração, ao mesmo tempo em que acompanha essa história heróica. O 7º filme da nossa lista é de 2015, se chama Na Estrada para Berlim, e mostra a história de 2 soldados soviéticos, um sob guarda do outro por conta de um julgamento equivocado. Ao mesmo tempo em que o guarda tenta levar o seu prisioneiro para cumprir a sentença, eles também lutam pela vida enfrentando os alemães e outros perigos. No verão de 1942, um jovem oficial de comunicações é acusado de covardia e condenado à morte por fuzilamento. No entanto, um ataque surpresa dos alemães atrasa a execução, e o condenado e seu guarda são forçados a fugirem. Ao tentar entregar o condenado no quartel-general, uma relação de amizade se desenvolve entre o guarda e seu prisioneiro, enquanto eles passam por essas aventuras da guerra. Na Estrada para Berlim é baseado num livro famoso na Rússia, e é um filme muito bem produzido que prende a atenção e você aprende um pouco mais da Grande Guerra Patriótica. No início do programa eu falei sobre os clássicos soviéticos que a gente vai fazer ainda aqui no canal, 10 clássicos soviéticos de guerra. O filme que vou apresentar agora, que está na 8ª posição da nossa lista, é uma refilmagem de um clássico soviético. No entanto, essa produção é de 2015. O filme se chama As Auroras Aqui São Tranquilas, baseado no clássico. A história se passa em maio de 1942. Bem atrás das linhas russas, um sargento veterano comanda um pequeno posto avançado, consistindo de 2 canhões antiaéreos. No entanto, os soldados sob seu comando são retirados de suas mãos, e ele recebe como reposição tropas femininas. Logo depois, os alemães enviam uma equipe de sabotadores para a área e a batalha começa. A única coisa que impede os alemães de completarem sua missão é o sargento e sua pequena tropa feminina. Essa refilmagem é fiel ao roteiro original e prende bastante atenção, e você acompanha as desventuras do sargento e suas tropas. Na 9ª posição da nossa lista temos um filme soviético sobre outra guerra onde a União Soviética se envolveu, que foi a guerra do Afeganistão, a invasão do Afeganistão na década de 80. E o filme, chamado Leaving Afghanistan, ou seja, Deixando o Afeganistão, mas em russo é Bratstvo, que quer dizer fraternidade, mostra a retirada soviética do Afeganistão. Durante essa retirada, o filho do general soviético Vassiliev, um piloto chamado Alexander, é sequestrado pelos Mujahedin após a queda de seu avião. Como resultado, o retorno da 108ª Divisão de Infantaria para casa
é transferido e eles são colocados na busca do filho do general. Baseada em eventos reais, a história mostra essa trágica e complexa busca nas montanhas terríveis do Afeganistão. O envolvimento soviético no Afeganistão já foi mostrado em um outro filme excelente que está na primeira lista de 10 filmes russos aqui na playlist, que é o filme O Nono Pelotão. Living Afeganistão, ou Bratstvo, segue um pouco nessa linha e mostra de uma maneira quase que documental como foi essa retirada soviética. Se não pelas qualidades do filme, que são muitas, vale também pelo documento e registro histórico dessa retirada em um momento confuso da história soviética. O 10º filme da nossa lista talvez seja o mais antigo entre todos que estão nela, porque ele foi produzido em 2010. Não é tão antigo assim, mas é um filmaço chamado Kandahar. A história se passa em 1995. Uma aeronave de transporte IL-76 carregada com munição sob o pretexto de ajuda humanitária da Albânia é forçada por caças a pousar no aeroporto de Kandahar, no Afeganistão, para inspeção. Toda a tripulação então é capturada pelo Talibã, desde o comandante até o operador de rádio. Os aviadores, no entanto, se recusam a ensinar os islâmicos a pilotarem esse avião de transporte, que é o que desejavam, e são colocados numa prisão. A partir daí, seguimos as dificuldades do cativeiro e a tentativa desesperada de fuga. O mais interessante em Kandahar é mostrar o envolvimento russo ali no Afeganistão, no período pós-soviético. Outra coisa muito legal no filme são as imagens aéreas. A imagem do avião e também as imagens aéreas são muito bem feitas e chamam a atenção porque a gente está acostumado aí com muitos aviões americanos e ver os aviões, principalmente o cargueiro soviético enorme, é muito interessante. É um filme de fuga, de prisão, mas um filme diferente que vale a pena ser conferido. O penúltimo filme da nossa lista é um filme muito recente, recém-lançado nos cinemas russos, mas que já está disponível aí se você procurar na internet, que é chamado Red Ghost, ou seja, o Fantasma Vermelho. E é baseado numa lenda que existe num campo de batalha que foi palco de 2 combates sangrentos, um nas guerras napoleônicas e outro na Segunda Guerra Mundial, que são os campos do Vyazma. Os campos do Vyazma, na Rússia, testemunharam 2 batalhas, uma em 1812, entre o exército francês em retirada e o exército russo, e depois em 1941, durante a Segunda Guerra, quando foi palco de uma batalha de cerco entre os exércitos Panzer e as forças russas. Vyazma foi capturada por alemães entre 7 de outubro de 41 e 12 de março de 1943, e os soviéticos tentaram a todo momento libertá-la. O filme se passa em 1941 e entre as tropas alemãs, naquela época, circula notícias sobre um soldado soviético, um solitário que surge do nada e mata os soldados da Wehrmacht, e é impossível matá-lo. Os alemães o apelidaram de Fantasma Vermelho. Um esquadrão da morte especial é enviado para eliminá-lo e, ao mesmo tempo, um pequeno grupo de guerreiros russos tenta romper o cerco para chegar a um vilarejo abandonado. E é exatamente para lá que vem o esquadrão alemão. No entanto, logo irão lidar com o Fantasma Vermelho. É um filme diferente, tem um quê de Tarantino nele e vale muito a pena. Chegando ao final da nossa lista, eu guardei o melhor para o final, que é o filme Lições de Persa, indicado ao Oscar. Em 1942, acompanhamos a história de Gilles, um jovem belga preso pela SS e enviado a um campo de concentração na Alemanha. Ele é judeu. Por pouco evita a sua execução, jurando aos guardas que não é judeu, mas persa. Essa mentira o salva temporariamente, mas então ele recebe uma missão muito difícil: ensinar persa para o comandante do campo de concentração, que sonha em abrir um restaurante na Pérsia, no Irã, assim que a guerra acabar. Gilles se vê então obrigado a inventar uma linguagem que não conhece, palavra por palavra. E à medida em que a relação em comum entre os 2 homens começa a despertar suspeita, Gilles torna-se perfeitamente ciente de que um movimento em falso pode expor sua fraude. A história, o roteiro, a atuação e os personagens são memoráveis.
uma demonstração de que o cinema pode ser uma verdadeira forma de arte, mesmo sem grandes produções e fora do mainstream da indústria de Hollywood. Lições de Persa não é só mais um daqueles filmes de Hollywood sobre os judeus e os campos de concentração. É um filme que analisa, até de uma maneira psicológica, a relação entre captor e capturado. Wo ist der? Gefangener Rezatul! An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem Haufen Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst, aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, so sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Antes da despedida, no entanto, eu tenho que explicar a vocês como fazer para concorrer à nossa cápsula contendo a areia da praia de Omaha Beach e também a moeda comemorativa da vitória do dia D e a camiseta polo do nosso programa. É muito fácil. Para concorrer, é fácil. Primeira coisa, você dê o like aí no nosso programa, o joinha. Depois, você tem que se inscrever no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. E mais importante, além de dar o like e se inscrever, você tem que comentar, porque no comentário vai ficar registrado o seu nome. E é através do seu comentário que eu vou sortear quem vai levar esses brindes. Então comente, qualquer comentário. Gostei da lista, não gostei da lista, faltou aquele filme, quero concorrer, gosto do seu canal, não gosto do seu canal, o que você quiser. É importante que você comente. Ao comentar você já está concorrendo aos brindes, ok? Tanto faz você comentar esse programa ou o programa anterior sobre a Normandia e as pegadas do soldado Ryan. Fica o convite para você. Espero que você ganhe. Bom, então era isso que eu tinha por hoje, pessoal. Não se esqueça da inscrição e do comentário para concorrer aos brindes, ok? Os filmes eu vou deixar na descrição a relação dos filmes e links de onde você pode encontrá-los, tá bom? Até a próxima.